nasceu como o maior do mundo em 1950. Hoje tem cerca da metade da capacidade, mas no coração e na memória dos torcedores continua gigante. Depois de uma completa recalchutagem, o Maracanã chega aos 70 anos, inspirando as novas gerações, com as histórias dos seus craques que viraram lendas. A história do Maracanã começa 12 anos antes da sua inauguração. Em 1938, o presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, Júlio Rimet, aceita a candidatura do Brasil para sediar a 4ª edição da Copa do Mundo, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. Numa quinta-feira, dia 12 de agosto de 1948, foi lançada a pedra fundamental para a construção do Maracanã no antigo Derby, que era o hipódromo ali onde hoje estará erguido o nosso gigante. Eu estudava no Instituto Lafayette, tinha 11 para 12 anos, ia completar 12 anos em seguida, dia 1º de setembro, né? E matei aula, reuni um pequeno grupo de colegas, matamos aula e fomos caminhando da Rua da Lobo até onde hoje está lá o Maracanã. Então, eu estive no berçário no dia que nasceu o gigante. O estádio foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950, sem estar completamente pronto, o que só aconteceu 15 anos depois. A primeira partida foi um amistoso entre as seleções do Rio e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3-1. O primeiro gol do Maracanã foi marcado por Didi, então jogador do Fluminense. No momento em que é dado ao público brasileiro o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida, estonteante. Ainda não terminado, ainda não com o maderame todo retirado, mas com boa parte da marquise já descoberto num desafio da arquitetura moderna, fazendo avançar 30 metros em todo o contorno do estádio. Na Copa, tudo parecia se encaminhar para um grande desfecho. O Brasil atropelava os adversários, como na histórica vitória sobre a Espanha, no dia 13 de julho de 1950. O time foi embalado por 150 mil torcedores que cantavam Touradas de Madrid, sucesso do compositor Braguinha durante a vitória de 6-1. Eu fui às touradas em Madrid. E quase não volto mais aqui pra ver Peri, veja Ceci. O jogo seguinte foi a final da Copa. 200 mil pessoas lotaram o estádio, certas de que iriam testemunhar o primeiro título mundial da seleção brasileira de futebol. Mas o destino tinha outros planos. Quando Didia fez o segundo gol do Uruguai, um silêncio aterrador tomou conta do estádio. A derrota por 2-1 é considerada a maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mas o tempo foi criando novas páginas para uma história contada por jogadores que se tornaram lendas, como o inesquecível Mané Garrincha, ponta direita bicampeão do mundo e maior estrela do Botafogo. Para Garrincha, invade a área, bateu Vanderlei, apontou, gol do Botafogo! Garrincha, o demônio da Copa! Mítico, o estádio se tornou um símbolo do Rio e uma extensão da vida de muitos cariocas. O Maracanã é a maior representação do futebol, do estádio no futebol mundial. Maracanã é a segunda casa de todo torcedor. Centenas de jogos entraram para a história do Maracanã por motivos variados. No dia 27 de outubro de 1956, Flamengo e São Cristóvão fizeram um jogo inesquecível, principalmente para o goleiro Rui, que tomou 12 gols do time da Gávea. O placar final de 12-2 para o Flamengo foi uma goleada jamais superada nesses 70 anos do Mário Filho. E também é rubro-negro o maior artilheiro do estádio. Zico marcou 334 gols em 435 partidas. Bateu o Zico no ângulo, estrou! Gol! Gol! Zico!
Zico, ele vibra para Dadel e vai abraçar o goleiro Zé Carlos aos 45. Zico faz um gol sensacional. Pelé, Comanda Flávio para Pelé, penetrou, pode marcar, cortou o zagueiro, deu gol! Rivelino, Roberto Dinamite, Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! a constelação de craques e artilheiros que escreveram capítulos inesquecíveis das 7 décadas do Maracanã criou gerações de apaixonados torcedores que deram alma ao gigante de concreto. E quando significa um título, o gol é mais do que emoção, é uma catarse. Meu momento mais inesquecível no Maracanã foi realmente 89, o fim do jejum, o gol do Maurício. Eu estava ali atrás do gol, onde ficava a torcida jovem do Botafogo. Ali atrás do gol é inesquecível aquele momento. Sempre quando eu revejo esse gol, eu me emociono profundamente. Comigo, galera, na Amazolinha dentro da grande área. Penetrou, cruzou, era para Maurício, escorou, entrou! Gol! O Maracanã, devia ter umas 170 mil pessoas. Você não conseguia enxergar arquibancada, cadeira e geral. Era um mar de gente. E naquele momento, eu ali, vendo aquele espetáculo todo, o Aldo recebe uma bola do René na linha de fundo, cruza, sobe o Assis, vai lá no 4º andar, dá uma cabeçada. Cruzou para o Aldo, nas costas do Roberto, da ponta direita, cruzou, tentou Assis, cabeceou, entrou! Golão, 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 golão! Assis! Aquilo ali foi uma catarse para mim. Eu tive outros momentos maravilhosos, mas eu, particularmente como torcedor, foi o maior título da minha vida. A maior emoção foi no jogo Flamengo e Vasco. O Vasco estava ganhando de 2-1, o 2-1 era do Vasco, mas aos 46 minutos, na prorrogação, veio uma falta e o Pet bateu essa falta e fez 3-1, dando o título para o Flamengo. Atenção, Pet pra bola, bateu, guardou, campeão assim! Gol do Flamengo! Na hora de acabar o gol do Tri! Em 97 foi um ano para mim de duas felicidades. O nascimento do meu filho Bruno, meu primogênito, e o título de 97 do brasileiro que nos deu vaga para a Libertadores de 98. Esse ataque terminou, o Vasco é campeão brasileiro! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Essa tabelinha entre torcida e jogador faz a diferença dentro de campo. Sávio, que atuou no Brasil e na Europa, considera o Maracanã o principal estádio onde jogou. E a química com os torcedores era fundamental. Vocês ouviam o que a torcida pedia, o que a torcida gritava, e como é que isso se passa para vocês dentro de campo? Olha, é realmente algo que é difícil a gente explicar. Porque eu joguei em jogos dentro do Maracanã com mais de 100 mil pessoas. E era muito normal naquela época muita gente no estádio, né? Porque cabia e tinha geral também. A geral era algo maravilhoso. Quando eu fazia o gol, eu saía correndo pela geral sem direção, sabe? Só comemorando com aqueles torcedores ali em pé, pulando, se abraçando. Agora, é algo inexplicável, porque quando você entra no Maracanã, quando você, por exemplo, no meu caso, ouvia sempre antes dos jogos a torcida do Flamengo gritando o meu nome, e quando eu fazia o gol, a gente escutava, é claro que a gente não entendia tudo, mas o que a gente escutava, aquilo ali era realmente era um combustível, era uma gasolina para a gente fazer mais.
A politician's daughter was accused of drinking water and was fined the great big $50 bill. A partir de 1980, os astros do futebol começaram a dividir o palco com as estrelas da música pop. No Maracanã, Frank Sinatra foi o primeiro da lista. Cantou para 170 mil pessoas. 3 anos depois, foi a vez do rock da banda Kiss. Tina Turner levou 188 mil pessoas para o estádio em 1988. O ex-Beatle Paul McCartney cantou para o maior público da sua história em 21 de abril de 1990. Foram mais de 184 mil pessoas no Maracanã. Madonna fez 2 shows icônicos no Maracanã. No primeiro, em 1993, em meio a polêmicas provocadas pelo lançamento do livro Sex, a rainha da música pop colocou mais de 120 mil pessoas no estádio e conquistou o público cantando Garota de Ipanema. Ao longo do tempo, o Maracanã foi sendo repaginado. Em 2000, ganhou a Calçada da Fama. 6 anos depois, o Museu do Futebol. Para a Copa de 2014 e a Olimpíada de 2016, foi totalmente modificado. Ganhou telões e um poderoso equipamento sonoro. Construído para receber 150 mil pessoas, o velho e recalchutado Maraca tem atualmente capacidade para apenas 78.838 torcedores. As cadeiras são retráteis. O estádio utiliza água da chuva em 293 banheiros e 4 vestiários. No lugar da cobertura de concreto, foi construída uma estrutura tensionada que cobre 95% dos assentos. Ficou bonito e moderno, mas para muita gente, o Maracanã perdeu a alma. O Maracanã é outro. O Maracanã não tem nada a ver. O Maracanã de hoje ele é bonitinho, ele é bem arrumadinho, mas não é nem a sombra do nosso velho gigante. Maracanã de tarde de domingo, quando você estava em cima da passarela e viu o trem chegar na estação de São Cristóvão, abrir as portas e sair aquela massa, todo mundo junto dentro do trem, camisas do Flamengo, do Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu. Só aquilo era uma festa, ver aquela chegada do povo. Os turistas que visitavam o Maracanã pegavam o elevador que conduzia até o 6º andar, onde ficavam as cadeiras especiais, e quando abria a porta do elevador, que eles tinham aquela visão daquela massa torcedora vibrando, o coração do gigante pulsando, eles chegavam às lágrimas. Várias vezes eu vi isso, turistas se surpreendendo e chorando na hora que abria a porta do elevador, aquela visão. Hoje é tudo comportadinho, vai, bate palminha, foi gol, beleza, parabéns. É diferente. Assim, a geral, o Maracanã perdeu a alma. O Geraldino fazia parte integrante do espetáculo, né? Porque ele estava muito perto, ele participava com incentivo, com grito, com vaia, com xingamento, xingando a mãe do juiz, do bandeirinha, a gente que ficava trabalhando, na época eu era repórter, atrás da baliza, eles mandavam pilha, pedra, sapato, chinelo, sanduíche, tudo em cima da gente. Acabou que nós acabamos trabalhando sentados ali para poder acabar com esse problema daquelas agressões. Mas era um negócio delicioso conviver com os Geraldinos. Mais uma vez, não conseguimos ganhar uma Copa do Mundo dentro de casa. Mas ganhamos o título do futebol olímpico como consolação, vencendo a Alemanha nos pênaltis. Pouco antes da Copa do Mundo, o Maracanã reafirmou a sua vocação de templo, só que desta vez religioso. Numa cerimônia inédita até hoje, o estádio foi palco do casamento dos jornalistas Alexandre e Aline, uma botafoguense que sonhava em se casar no estádio. Eles aceitaram o convite de uma revista especializada. A gente só pôde chamar nossos convidados
mais íntimos, né? Foram 60 convidados ali para ficar na cerimônia, porque a festa era da revista, né? A festa foi uma festa enorme para os anunciantes da revista. Mas a revista me proporcionou tudo. Eles deixaram escolher o vestido, a maquiagem, tudo, as músicas. Eu entrei com a música que eu escolhi, a cantora lírica cantando lá do Teatro Municipal. E foi uma coisa linda, foi muito inesquecível, foi um inesquecível casamento mesmo.